para o lado, assim onde vocês estão, quantas coisas estão conectadas à eletricidade? Né? Muitas coisas. E a gente temos que saber lidar, trabalhar com isso e lidar da melhor maneira possível. E conhecer os riscos sobre isso é fundamental. Então, a ideia de hoje é alertar vocês sobre o risco dessa grandeza tão essencial para a humanidade. Sem ela, não estaremos aqui hoje. Com certeza não. Parte da nossa evolução se deve à eletricidade. Então, eu vou tentar simplesmente passar para vocês de uma forma bem sutil e se esses conceitos fiquem gravados na mente de vocês e vocês possam utilizar, com certeza, vão utilizar na vida profissional de vocês, porque o técnico de informática, o que acontece? Ele é um profissional, é o primeiro profissional que identifica alguma falha. Né? Então, depois ele vai passar para um eletricista, um técnico eletrônico. Então, vocês, na empresa, sempre vai ter um técnico de informática, um desenvolvedor, e ele sempre vai acabar detectando alguma coisa de errado e passando para a pessoa. Então, essa expertise vocês devem desenvolver, é muito fundamental. E eu vou tentar colaborar. No segundo bloco de aula, eu juntamente com o professor Wagner, a gente vai tentar, e com vocês também, espero que todos colaborem. Eu gosto muito desse tipo de aula, essas aulas dialogadas, como o professor Wagner gosta também, enfatiza bastante. Eu acho que são aulas mais produtivas, então a gente precisa que vocês interajam com a gente, questionem. Esses dias, até mesmo a Nathalie mandou uma mensagem para mim sobre um questionamento de micro-ondas. Pode questionar mesmo. É interessante não acumular esse tipo de dúvida. Eu vou poder ajudar, eu vou ajudar. O que eu não souber, eu vou procurar informar e depois eu passo para vocês também. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês me desculpem que falar com máscara. Agora que o professor Wagner é atleta. Eu não sou atleta. Eu vou falar. Isso cansa falar com máscara, viu? Pelo amor de Deus. Tô morrendo aqui. Ô Marcelo, eu sou obrigado eu sou obrigado a contrariá-lo aqui. Eu sou obrigado a entregar a real aqui. Você já foi atleta também, né? Foi. Eu acredito, é um faixa preta de karatê, é isso? É. Exatamente. E compartilho com você, ontem, né, durante as aulas presenciais, eu estava compartilhando a aula via celular. Olha, realmente chegou um momento, eram 5 aulas da noite, chegou um momento que eu realmente não consegui mais falar com a máscara e ser ouvido tanto no presencial quanto para quem estava em casa. O desafio é grande. É difícil, Wagner. Muito difícil. É mesmo. Deixa eu pegar aqui, gente. E, Marcelo, aproveitando a tua fala inicial, né, e também aqui seguindo as boas práticas digitais nas aulas remotas, informo, né, que eu iniciei a gravação. Estamos gravando aqui a aula, que eu acho que por ser um assunto de extrema importância, né, e para aqueles que porventura não puderem assistir ou precisarem rever, estará gravado aqui conosco no canal, né? E reforçando a sua colocação de extrema importância e algo que já disse aqui, né? Vários aspectos passam, primeiramente, por uma coisa muito importante, né? Conscientização. Não é apenas o conhecimento, é o conhecimento e a consciência. E aí a gente molda o nosso comportamento a partir do momento que a gente sabe. Se não sabíamos, a partir de hoje temos um divisor chamado conhecimento. A partir do momento que estou sabendo, ou eu modelo o meu comportamento e me ajusto, ou então esse conhecimento não valeu de nada. Então a gente espera que essas informações aqui se transformem em conhecimento e transformem o comportamento de cada um de vocês na prática pessoal e também, principalmente, na prática profissional. Tudo bem? Perfeito, Wagner. Isso mesmo. Bom, vou desligar meu áudio aqui, tirar. Tá. Vocês estão vendo aí já, cara? Perfeito, Marcelo. Fechou. Então, Aí.
Turma, então vamos lá. Essa palestra ela acaba falando sobre choque elétrico, mas a ideia de hoje é falar um pouco sobre eletricidade. Eu sugiro para vocês que todos vocês assistam um vídeo chamado, um filme, na verdade, né? A Guerra das Correntes, tá? Que é a história, né, de Thomas Edison, né, e Nikola Tesla. Né? Então, é a história entre a briga, na verdade, né? É uma briga, uma grande discussão entre a corrente alternada e a corrente contínua. É muito interessante vocês assistirem esse filme, que vocês vão entender como a gente chegamos hoje, né? Entender a história da eletricidade, como moveu o mundo. A Guerra das Correntes. É a história, na verdade, entre a corrente contínua e a corrente alternada. É uma briga, né? Que acabou se tornando uma briga empresarial, entre Thomas Edison e Nikola Tesla, né? Mas tinha dois grandes empresários, né? Que é o Westinghouse e J.P. Morgan, grandes empresários, né? Na verdade, o Thomas Edison e o Nikola Tesla são grandes inventores. Na verdade, na minha opinião, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem um cientista, se tem uma das pessoas mais brilhantes na humanidade que não teve o devido reconhecimento, se chama Nikola Tesla. Boa parte da tecnologia que a gente utiliza hoje, estamos desenvolvendo, ela foi criada por Nikola Tesla. Fato. Esse cara, ele foi muito injustiçado. Injustiçado não. Não, injustiçado acho que não é a palavra certa. Não teve o devido reconhecimento. Eu já vi outros cientistas, outras pessoas, outras mentes brilhantes, mas que fizeram bem menos. Nikola Tesla fez muito, mas muito. Depois, se vocês quiserem ler a bibliografia dele, vocês vão ver que, caramba, hoje eu faço uma coisa que ele, no século passado, já deslumbrava isso. Ele é muito. Então, assim, a gente tem que dar valor para a história, para a gente se situar. Né? Vocês viram ontem, na aula passada, o professor Wagner falou da história, a evolução dos computadores. É importante, gente, a gente tem que valorizar a nossa história. Se a gente não valorizar a nossa história, nós não saberemos para onde a gente queremos ir. Então, tem que valorizar, sim, conhecer meu passado. É importantíssimo. Aprender com os erros do passado. Isso é muito importante. Então, assistam esse vídeo, assistam esse filme, que se tornou um filme já. Tem vários documentários excelentes. E aí vocês vão entender a história da eletrificação no mundo e humanidade. Né? E aí, a gente no mundo tem duas formas de tensão, né? Que na verdade é a corrente contínua e a corrente alternada. A tensão alternada, né, é aquela que varia no tempo, né? Ela oscila 60 ciclos por segundo. É a tensão que abastece a residência de vocês. Então, quando você liga um equipamento na tomada da sua casa, ali é tensão alternada. É uma tensão que é uma senoide e ela varia 60 ciclos por segundo. Então, ela varia 220 para cima, positivo, 220 negativo, 60 vezes por segundo. Óbvio que é imperceptível a olho humano, você não percebe essa oscilação de tensão, né? Mas ela oscila 60 ciclos por segundo. Essa é a corrente alternada, tá? E também temos a corrente contínua, né? A tensão contínua. A tensão contínua, ela não varia no tempo, né? Como o próprio nome já diz. Essa tensão ela é proveniente de alguns processos químicos, né? Como baterias. Então, quando você pega aquela bateria de 9 volts, ali é tensão contínua. Eu também consigo pegar uma tensão alternada e, através de alguns componentes eletrônicos, eu consigo fazer a retificação dessa corrente alternada para a contínua. Então, eu tenho uma tensão alternada, através de alguns componentes eletrônicos, eu também consigo retificar e deixar ela de forma contínua. De uma certa forma, professor, por que eu preciso saber a diferença entre tensão alternada e tensão contínua? Porque a tensão alternada é essa que está nas tomadas das residências de vocês, e a tensão contínua é o que alimenta todos os equipamentos eletrônicos. Então, na sua televisão, nesse computador, caramba, professor, ele está ligado na tomada. Sim, ele está ligado na tomada. A tomada é tensão 220. Legal. Alternado. Certo?
mas todas as placas eletrônicas que tem dentro dele já é tensão contínua. Então, eu tenho ali entrando 220, passo um transformador que vai rebaixar essa tensão 220 para 12 volts, 6 volts, contínuo, que vai alimentar todo esse circuito eletrônico. O seu celular, tensão contínua. Micro-ondas, alternado e tensão contínua. Televisão, alternado, mas todas as placas eletrônicas, tensão contínua. Vocês nunca verão uma placa eletrônica alimentada por corrente alternada. Geralmente tem uma corrente contínua. Então, sempre vai ter um processo que vai pegar aquela tensão alternada e a da tomada e retificar para a contínua. Professor, por que isso é interessante? Porque é no dia a dia de vocês. Vocês estão se tornando técnicos de informática. Mas não é porque vocês são técnicos de informática. Vocês já observaram que quantas e quantas vezes vocês lidam com eletricidade no dia a dia de vocês? Quantas vezes você vai colocar o seu celular para carregar, colocar a sua televisão, afastar o móvel, trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro, micro-ondas? Você já parado para pensar? Será que eu sei o que eu estou fazendo? Será que eu estou minimizando os riscos? Se acontecer alguma coisa, eu sei me precaver? Se uma tomada pegar fogo, eu sei o que fazer? Se meu irmãozinho enfiar um clipe dentro da tomada, o que eu vou fazer? Né? A gente tem que socorrer, tirar. Então, assim, essa grandeza, eletricidade, ela é muito perigosa. E a ideia de hoje é justamente passar os riscos de sair para vocês e como lidar com isso. Porque vocês vão trabalhar em ambientes como esse. Olha quantos computadores tem. Todos eles estão ligados. Estão ligados de forma adequada? Tem alguma coisa errada? Tem risco? Posso tomar um choque? Se eu tomar um choque, o que eu vou fazer? Como eu posso me precaver? E a ideia é falar sobre o choque elétrico, porque, na verdade, é a causa e efeito quando eu tenho alguma falha elétrica. Tá bom? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, alguém tem alguma dúvida. Vocês podem falar. Oi? Corrente alternada é o movimento, né, de elétrons, né? É a tensão alternada que altera 60 ciclos por segundo. Só para exemplificar para vocês. A gente confunde muito tensão e corrente. Então, de uma certa forma, meio que lúdica, eu vou explicar para vocês. O que seria tensão? O que é tensão? Tensão, na verdade, é a pressão exercida por elétrons. O que é os elétrons? Dentro de um condutor, de um fio, de um cabo, passa elétrons. Elétrons, eles ficam se movimentando. Isso é corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons no condutor. Legal, professor. Você pode ser um condutor elétrico. Essa madeira aqui, ó, ela pode ser um condutor elétrico. Não existe material isolante. Esquece. Não existe isso. Todo material ele tem uma rigidez dielétrica. Eu consigo romper essa rigidez dielétrica. O ar tem uma rigidez dielétrica. Com certeza, se tivesse um condutor ligado aqui, sem isolação nenhuma, eu, nessa distância, eu não seria eletrocutado. Se fosse um condutor com a tensão de 220 volts. Mas, com certeza, se fosse um cabo aqui de 138 mil volts, nessa distância eu seria eletrocutado. Ou seja, eu consegui romper a rigidez elétrica do ar. Mesma coisa dessa madeira. Se eu pegar um cabo de 220 volts e colocar aqui, e você colocar a mão ali, você não vai tomar um choque. Porque eu não consegui romper essa rigidez elétrica da madeira. Mas se eu colocar uma tensão muito alta, eu consigo romper essa rigidez da madeira. E assim, para qualquer tipo de material. Então, a borracha é isolante? Perfeito, é. Um dos melhores isolantes? Um dos melhores isolantes. Mas mesmo a borracha, eu consigo romper a rigidez elétrica da borracha também. Eu estou falando isso para vocês porque, eu coloquei uma borracha. Um amigo já até falou assim, pô, teve um menino que foi buscar um pipa tirar do fio e foi eletrocutado. Por causa disso mesmo que eu estou falando. Eu coloco uma borracha dessa que as pessoas usam para fazer limpeza,
e pensa que pode tocar em qualquer tipo de fio, porque é borracha. Não, não, porque a rigidez da borracha também ela pode ser rompida, então você vai ser eletrocutado. Então, o que... Pode falar. Eu acho que eu vou falar mais na prova, ele consegue espalhar pelo ar, por ele ter uma densidade elétrica muito alta. Eu consigo, por ser um... Ó, o nosso amigo ele perguntou do raio aqui, na sala. Então, o raio, eu tenho uma magnitude muito alta, né? É uma corrente imensurável. Eu não consigo medir. Como é que você vai medir uma intensidade? Eu consigo me basear na corrente de um raio, uma descarga atmosférica, pela capacidade destrutiva dele, né? Então, pela capacidade destrutiva, eu mensuro quanto de corrente elétrica tinha ali. E, realmente, quando ele cai, ele irradia por ali e consegue romper a rigidez elétrica daquilo que está em seu entorno. Tá bom? No caso do celular, está ligado na tomada, você está com o fone envolvido. Se der um problema, você circuito lá na tomada. Atinge o ouvido através do fone? Ó, gente, ó, o nosso amigo aqui ele perguntou sobre o celular. Vamos deixar para falar sobre fatos e mitos no segundo bloco, que aí a gente só responde isso aí. Eu sei que vai ter mais perguntas aí relacionadas sobre isso aí. Tá bom? E aí no segundo bloco a gente só vai falar sobre esses fatos e mitos. Eu vou responder para você. Tá bom? Então, gente, repetindo, tensão é a pressão sobre os elétrons e a corrente é o movimento ordenado dos elétrons. Fazendo uma analogia, o que seria a tensão? Imagina um circuito hidráulico, uma caixa d'água cheia, onde a água é os elétrons, o cano é um condutor, é um fio, tá? Então, o que acontece? A gravidade é a tensão. Por quê? Ela vai fazer pressão na caixa d'água para ela poder circular, né? Então, quando eu abro o registro, a água vai se movimentar, não vai se movimentar? Então, esse movimento das águas é o elétrico, é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Atenção! O que mata é a corrente elétrica, tá? Então, é a corrente elétrica passando por um organismo que vai fazer o efeito, tá bom? Vamos seguindo aqui no slide. Então, aqui temos a definição de choque elétrico, que é um conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos. Se manifesta no organismo humano, animal, quando é percorrido pela corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, né, quando ela passa pelo nosso organismo, ela causa efeitos graves. O nosso corpo ele tem uma resistência. Então, você imagina essa corrente percorrendo o seu organismo. O efeito que ela causa. O nosso organismo, dependendo da corrente elétrica que passa pelo seu corpo, né? Por isso que todo mundo fala, o choque acaba queimando de dentro para fora. E quando queima, é porque praticamente todo o líquido do seu corpo já se evaporou. É muito feio. Eu que já presenciei alguns acidentes elétricos, é muito feio. E às vezes as pessoas têm toques acidentais em rede de distribuição, não são acometidas no momento, mas com o passar dos anos acabam morrendo de falência múltipla dos órgãos, né? Porque o seu organismo acaba cozinhando. Então, se você está exposto a um choque elétrico, muitas vezes não é fatal naquele momento, mas você pensa assim, uma intensidade elétrica, aquela água que tem no seu organismo fervendo por alguns minutos. Então, com o passar do tempo, você acaba tendo uma fadiga dos seus órgãos, né? Uma falência múltipla dos órgãos. Então, já é muito perigoso. Se a intensidade for muito grande, é isso que eu falei para vocês que vai acontecer. Vai secar aquilo ali e vai começar a queimar de dentro para fora. Por isso que a pessoa fala que ela estufou os dedos. Que a eletricidade ela tem que entrar por um lado e ela vai ser por outro lado. Geralmente ela sai pelos extremos. A eletricidade sempre vai ser assim. A corrente elétrica é um circuito. É um circuito. Então, toquei aqui, ela vai entrar e vai sair na ponta do meu pé. Ela sempre vai procurar o melhor caminho e vai sair. Então, geralmente, sempre a gente tem, quando existem as perícias, né? Quando a gente vai acompanhar, você vê onde o choque entrou e você vê onde ele sai. Isso, gente, é muito importante também. Já falar para vocês de conscientização. Depois o professor Wagner, mais para frente, a gente vai falar sobre ambientes informatizados, né? Porque a gente pensa assim, eu sou da tecnologia, eu posso trabalhar de bermuda, posso trabalhar de chinelo. Será que não é necessário, né,
uma vestimenta ideal? Será que, pelo fato de eu mexer com um computador, consertar e ter uma atenção, às vezes, controlada, posso trabalhar de qualquer jeito? Será que eu abrir um computador não pode voar um objeto na minha vista, me machucar, tomar um choque? Entendeu? Então, tem que repensar essas coisas, uniformização, trabalhar direitinho. Entendeu? E assim, observe uma coisa. Computador, equipamentos, hoje em dia, com processador, memória, tem tudo quanto é lugar. Nem sempre vocês vão trabalhar em call center, nem sempre vocês vão trabalhar em um banco. Vocês podem trabalhar numa fábrica de cimento. Olha como que é sujo uma fábrica de cimento. O operador que fica lá na fábrica de cimento, operando equipamento, ele tem um computador lá no meio da área. Lá no meio do cimento, lá as correias transportadoras passando, tem um computador. Alguém tem que dar manutenção naquilo ali. Ele pode de qualquer jeito. Ele não tem que tomar cuidado. Aquele computador não vai estar no meio de motores e outros equipamentos, enfim. Ué, e aí, quem é que vai mexer naquilo ali? Quem é que, quando vai ter que instalar um sistema operacional naquilo ali, quem que vai retirar aquele equipamento? Quem é que vai desconectar aquele equipamento da tomada? Quem é que vai instalar aquele... Gente, você tem que ter a noção seguinte. Quem retira o equipamento, quem vai instalar esse equipamento são vocês. No mínimo, vocês também têm que saber se aquela tomada tem tensão ou não. Pô, o computador não está ligando. Aí você leva um negócio lá e simplesmente era a tomada que estava com mau contato ou com defeito. E aí? Tem que ser isso, né? Abrir a cabeça de vocês. Hoje, a gente tem que ter a cabeça aberta para todo e qualquer tipo de conhecimento. Isso é muito importante. Hoje em dia, qualquer obra, tem de prédio aqui na Baixada Santista, construindo, toda obra tem um computador. O engenheiro precisa ver o projeto lá, fazer solicitação de material. O pessoal que marca o ponto, não é verdade? Hoje marcar o ponto é digital, é biometria. Cabinho de rede lá. Vocês têm que fazer infraestrutura de rede. É um ambiente como esse? Não. Será que em determinado momento, você naquela hora, você não vai precisar colocar um capacete? Será que em determinado momento você não vai estar precisando de uma bota? Você não pode furar? Então, assim, se habitue a pensar que equipamentos informatizados, equipamentos com processador, memória, tem em qualquer lugar. Você não fique pensando, nossa, eu sou da área de informática, eu sempre vou trabalhar num escritório bonito, no ar-condicionado. Não. Vocês podem trabalhar aonde estiver esse tipo de equipamento. Esse tipo de equipamento, hoje em dia, ele está em qualquer lugar. E aí vocês têm que saber lidar com esses ambientes. Tá bom? Então, a ideia aqui é abrir a cabeça de vocês para isso. Tá? Não pensar que assim, o computador tem que ter esse formato, essa cara. Não. A maioria tem essa cara, assim, no desktop, no monitor? Sim, a maioria tem, mas nem todos têm essa cara. Assim, você tem que acostumar também com diferente. É isso que eu falo para vocês. Tá bom? Prosseguindo. Aqui a gente temos, né, a condição básica para um choque elétrico. Então, quando ocorre um choque elétrico, né? Então, vocês estão vendo o caminho da corrente elétrica aqui pelo organismo da pessoa? Então, eu tenho uma falha de algum equipamento e, repentinamente, eu toco nesse equipamento. Então, a corrente elétrica ela acaba passando pelo meu organismo. Então, imagine você, esse computador, ele tem uma fonte ou ele tem um cabo que, numa das movimentações, eu mudando de algum lugar para o outro, eu acabei desencapando a isolação e aí essa isolação acabou ficando encostando na parte metálica dele. E aí, sem querer, você encostou na carcaça desse computador. Você acaba tomando um choque, porque parte dessa corrente ela vai percorrer o seu organismo, você vai sentir. Dependendo da intensidade, você vai sentir simplesmente uma sensação horrível. Mas dependendo se for muito intenso, por exemplo, se você estiver num ambiente molhado, sem chinelo, descalço, você pode ter consequências graves. Tá bom?
o corpo humano, não só pela natureza dos seus tecidos, como pela grande quantidade de água que contém, tem comportamento semelhante a um condutor elétrico, ou seja, conduz corrente elétrica, como eu acabei já falando para vocês. Tá? O nosso corpo acaba se tornando um bom condutor. Aqui é falando sobre da resistência, né? O nosso corpo humano, ele tem uma resistência. Então, o que acontece aqui da parte da resistência? Eu teria que criar um mecanismo para que eu evite tomar choque. E qual o mecanismo que a gente faz para evitar tomar choque? Seria um aterramento, né? Então, porque a corrente elétrica, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil. Olha só a ideia de aterramento para vocês. Aí vocês vão entender esse arranjo técnico e vão entender como ele é tão importante. Os elétrons sempre procuram o caminho mais fácil. Vou voltar no slide aqui. Gente, olha lá. O rapazinho de verde aqui, o palmeirense que ganhou ontem, entendeu? Ele encostou aqui, certo? Então, a corrente elétrica, ela tinha duas opções. Ou ela passa pelo organismo dele, ou ela continuaria aqui para baixo. Por que ela escolheu o caminho dele? Ela tinha duas opções. Ela vai procurar sempre o caminho mais fácil. Então, ou seja, a resistência aqui embaixo é maior do que a do corpo dele. E aí, qual que foi a sacada de fazer o aterramento? O aterramento que a gente coloca nas nossas casas, nos equipamentos, aquele fiozinho, eu chamo de brasileirinho, né? Aquele amarelo e verde, que ninguém liga, que ninguém pensa que presta para nada, é justamente para isso. É para criar um caminho mais fácil, os elétrons. Por quê? Se eu encostar no equipamento e, porventura, tiver uma falha, um cabo encostando nele, a resistência do meu corpo vai ser maior do que aquele fiozinho. Então, a corrente elétrica, ao invés de passar pelo meu organismo, ela vai passar por aquele fiozinho lá. Só que ninguém dá valor nisso aí. Ninguém liga aquele fio. Ninguém liga para aterramento. Ninguém liga. E é por isso que as pessoas continuam morrendo. Mas a culpa é de quem? Das pessoas. Ninguém liga para aterramento. As pessoas ignoram o aterramento elétrico. Eu, às vezes, quando for fazer algum tipo de laudo, alguma coisa desse tipo, isso é grave. Não pode. Entendeu? Então, aterramento elétrico salva vidas. Então, quando você comprar um equipamento lá, a geladeira da casa de vocês, tenho certeza, a geladeira tem um fiozinho lá, ninguém liga. Não é verdade? Você está olhando assim para mim? Caramba, é mesmo, ó. Ninguém liga. E aquilo salva a vida. A pessoa ainda xinga a geladeira, toma choque da geladeira. Caraca, essa geladeira ruim, tá dando choque. Olha só, gente, a pergunta aqui do aluno, muito interessante. Muitas casas não têm. É fato, cabe adequação. A gente está evoluindo. Antigamente não tinha mesmo, e era muito precário. Mas hoje isso não é mais justificativo. Se não tem, cabe se adequar. Pessoas morrem muito, muito, muito mesmo. Principalmente crianças. São as mais inocentes. Curiosas. Entendeu? Então tem muitos acidentes com crianças. Esse, na verdade, as perdas assim, domésticas são muito com crianças. Então, cabe a reflexão. Ah, eu sei que não tem. Bom, tudo bem. Se você sabe que não tem, o que faz? Continua assim? Marcelo? Oi, Wagner. Aproveitando a oportunidade, eu não sei se isso cabe ser dito agora ou se fica, né, para o momento dos mitos e fatos, mas como você está comentando sobre aterramento, a importância do aterramento e o quanto as pessoas negligenciam, é interessante, talvez, também comentar o quanto adianta você colocar um aterramento mal dimensionado. Exatamente. Exatamente, Wagner. Vocês estão me escutando? Tá. Estamos tranquilo, Marcelo, está perfeito. Exatamente, porque o que o professor Wagner falou, eu acho que isso é até pior, porque você vem de ilusão. O professor Wagner falou até pior, porque tem os aterramentos e tem uns engraçadinhos
e corta aquela haste, né? Porque o aterramento é conectado numa haste terra. Aí a pessoa está com preguiça de fincar a haste terra, que ela tem quase 2 metros de altura, no solo, aí corta. Está vendendo uma falsa ilusão, não está exercendo proteção nenhuma. Então, isso é perigoso. Eletricidade, gente, é muito perigoso. É muito perigoso. Acontecem muitos acidentes. É de uma hora para outra. A maioria dos incêndios, quase 80%, são de origem elétrica. Os maiores acidentes que vocês viram no Brasil até hoje são de origem elétrica. O último, vamos lá, vou lembrar 2 famosos. O do Flamengo lá, dos meninos, do ar-condicionado que deu a falha lá. Eu não sei se todos vocês lembram, os mais assim, os nossos amigos aqui que são mais da minha idade aqui, Boate Kiss. Olha só, vocês estão vendo? Porque, gente, é assim. Exatamente. Outro, ó, condutor de eletricidade utilizado nas instalações elétricas, cobre. O que faz a isolação desse cobre? Plástico. Plástico altamente inflamável. Então, quando ele aquece, né, aquece ao ponto de fazer o plástico entrar em combustão, a gente tem. E aí entra N coisas depois. O eletroduto que a pessoa compra lá, aqueles amarelinhos lá, que fala que é anti-chamas, que não é anti-chamas, que pega mais fogo do que tudo. E aí você fica incontrolável. Gente, eu vejo tanta coisa errada que às vezes, assim, você para até de ver. Porque, assim, você está vendo que vai acontecer alguma coisa de errado. O cabo do chuveiro. Porque o chuveiro vai lá, o cabo de animação resistente, depois ele vai um chuveiro forte, vai lá, um 3.064, 10 watts. Exatamente. Isso. Ó, o rapaz aqui falou do cabo do chuveiro que sempre está derretendo. Exatamente. Por quê? Porque o cabo ele aquece? Porque está passando uma quantidade muito grande de elétron naquele condutor que ele suporta. Cada condutor ele tem uma capacidade de conduzir corrente elétrica em condições normais. Quando eu ultrapasso aquela corrente da secção do cabo, aquela pressão dos elétrons sobre aquele condutor, ela se transforma em calor. Então, ele vai se transformar em calor, vai aquecer tanto que pega fogo mesmo. Tá bom? Então, esse é o perigo. Por isso que tem que sempre ser bem dimensionado. Professor, isso só está no âmbito de residência? Não. Eu poderia aqui ter um computador. Depois eu vou passar um link para vocês, link antigo, de 2012, falando de computadores que queimam, que ocasionam isso. Exatamente, porque as fontes de computador são perigosas também. Então, ocasiona curtos. Então, você pode ter um curto utilizando um computador. Tá bom? Exatamente. Você vê que, assim, a gente tem N situações e a gente tem que se precaver. Vocês podem fazer um teste com a empresa multinacional. Gente, hoje, um dos pilares de qualquer empresa é segurança. Eu vou fazer um teste para mexer no computador. A pessoa vai ficar só te observando o seu comportamento. Hoje, o comportamento derruba a pessoa numa entrevista. Se você tiver um comportamento inseguro, se na entrevista você demonstrar que você é uma pessoa que faz gambiarra, já pensou que o cara manda você, liga esse computador aí na tomada lá, você liga lá sei lá, com 10, 15. Já pensou? E aí você coloca mais um ali. Você tem comportamento seguro. Hoje, a vida humana vale muito com uma empresa. Você tem que ter... Você está fazendo essa entrevista, você tem que ter isso na mente de vocês. Eu tenho que demonstrar seu trabalho de acordo com normas. Você vai...
Às vezes, a gente coloca lá no teste, a gente coloca todos os equipamentos. Tá o óculos de proteção, tá a pulseira, tudo. A pessoa não usa nada. Já sai abrindo tudo lá, coloca a mão, não coloca nada. Aí, tá bom, tá bonzinho. É errado. Porque, às vezes, a competência técnica de mexer no computador, instalar um software, desenvolver um aplicativo, isso, às vezes, a empresa consegue desenvolver. Mas o seu comportamento é mais difícil. As empresas, elas não querem desenvolver comportamento, elas não querem trabalhar com o comportamento de vocês, elas já querem vocês com esse espírito. Agora, a parte técnica, igual pego vocês acabaram de se formar, é óbvio, eu terei paciência para transmitir do conhecimento que vocês adquiriram aqui acadêmico ou agora o conhecimento profissional. O dia a dia vocês vão adquirindo essa maturidade. Mas se você já não tiver esse espírito, esse comportamento seguro de atender às normas, não dá. Eu não vou pegar uma pessoa, o cara chega lá para fazer entrevista, lá chega de skate, sem capacete lá. Aí, não, pelo amor de Deus, esse cara vai cair da escada lá, vai quebrar o pescoço, eu vou ter que pagar uma indenização e uma fotografia. Eles não querem isso. Então, gente, fiquem muito atentos a isso. Hoje, quando vocês vão fazer um teste de admissão em qualquer tipo de empresa, vocês estão muito focados em fazer na técnica. Preste atenção, estamos mais observando o comportamento. Marcelo, novamente. Oi. Aproveitando tua fala, extremamente oportuna, né? O João, nosso atual auxiliar docente aí na escola, que nos auxilia com as instalações, com a manutenção dos equipamentos, que acredito que esteja atuando diretamente nesse processo aqui das aulas híbridas, né? A contratação do João, ela teve como critério de desempate este tipo de situação. Ele fez um concurso público conosco aí há cerca de uns 3 ou 4 anos atrás, se não me falha a memória. Quem elaborou essa prova fui eu e o professor Israel. Tinham excelentes candidatos, muita competência aí, disputando essa vaga na escola, e o critério de desempate foi justamente o cuidado com as instalações e, principalmente, com a descarga eletrostática. Isso aí. Conhecimento técnico, todos ou boa parte tinha. O desempate se deu justamente nesse detalhe, que não é um detalhe, é de extrema importância, que o professor Marcelo está citando. Isso aqui não é frase de para-choque de caminhão. Isso aqui é critério de seleção hoje para mão de obra. Isso mesmo. Perfeito, Wagner. Bem lembrado, bem colocado. Pode seguir, Marcelo, fica à vontade. Ah, tá. Então, gente, aqui a gente temos alguns exemplos, né, de como a corrente elétrica percorre o nosso organismo, né? Então, eu tenho aqui a passagem de corrente de mão a mão a pé, tórax, pé e pé a pé. Vale lembrar que o pior choque é sempre o de mão a pé, porque essa corrente elétrica, ela acaba passando pelo nosso coração. Então, esse geralmente é o fatal. Então, isso ocorre principalmente porque a gente tem muita fatalidade. Chuveiro. Antigamente, a gente tinha canos d'água que eram galvanizados não, de ferro mesmo, né? E as pessoas, por falha elétrica, na hora de tomar banho, geralmente a gente está descalço, então a nossa isolação baixa bastante e a gente tinha muita fatalidade com isso aí. Então, por isso que, assim, tomar cuidado sempre quando for analisar alguma coisa, descalço, né? Então, porque aí eu tenho o contato com o solo e aí a corrente elétrica acaba passando pelo nosso coração. E aí é o momento mais crítico que tem. Aqui ainda falando da nossa resistência, né? Eu não vou focar muito na parte dos cálculos, que não vem ao caso. Gente, olha só o trajeto da corrente elétrica, né? Da ponta dos dedos para as mãos. 8 mA. Essa corrente aqui de 8 mA significa 8 vezes 10 a menos 3. Então, significa que eu tenho 0,008. Muito pequena essa corrente, né? Mas causa perturbações, né? Isso porque está seco. Se tiver molhado,
Olha o efeito, né? Então, são correntes muito pequenas. Né? Esses valores são calculados para pessoas acima de 50 quilos. Então, porque eu vou mexer no celular, porque eu vou mexer no computador, a tensão é baixa dentro do computador, não precisa desligar. Não, tem que desligar, tem que tomar cuidado, porque o que mata é a corrente elétrica. Uma corrente mínima pode causar efeitos desastrosos. O cabo da fonte não encaixava na diretora, aí eu tive que tirar. Aí eu tive que ligar a boca no gabinete. Não é tudo que eu estava atrás? Então. Eu fui ver como eu ficar um modo de memória, está com problema. A parte da memória está com problema para você ficar. Então, ó, geralmente o pé tem uma problema. Então, gente, ó, a gente teve o nosso aluno aqui relatando a retirada de um pente de memória com o computador ligado e no qual ocasionou um choque e tocou a fonte do computador. E a sensação que ele, no qual ele está falando aqui para a turma não foi muito agradável. Ó, aqui, esse quadro é bem legal. Quando 1 miliampere passa assim pelo nosso corpo, eu praticamente não tenho perturbação nenhuma. O estado normal, vou precisar de salvamento? Não. Resultado normal. 1 miliampere. 1 miliampere significa 0,001. Mili significa 10 a menos 3. Significa que eu tenho 3 zeros para a esquerda. Né? Ou a vírgula 3 anda 3 vezes para a esquerda. 10 a menos 3 significa mili. De 1 a 9 miliampere, sensação cada vez mais desagradável. Né? Eu já começo a ter contrações musculares. O estado ainda é normal. Salvamento ainda é desnecessário. Resultado? Normal. De 9 a 20 miliampere, sensação dolorosa. Já vou ter contrações violentas. Asfixia, anoxia, perturbações circulatórias. Vai faltar ar. Estado, morte aparente. Salvamento, já vou ter que fazer respiração artificial. Por quê? A corrente elétrica, quando ele passa pelo nosso coração, começa a ter arritmia. Porque o nosso coração, ele bate numa determinada frequência, vai passar uma corrente, como eu falei para vocês, oscilando 60 segundos. Vai bagunçar tudo. Para fazer ele voltar bater no ritmo certo. Eu preciso restabelecimento com a respiração artificial. Outra coisa, gente, eu ia falar para vocês também sobre o salvamento, né? Sobre a respiração artificial. Eu vou parar, não vou falar hoje para vocês sobre a respiração artificial, depois eu combino com o professor Wagner, até depois eu convido algum aluno de enfermagem para falar, porque mudou um pouco. Antigamente a gente tinha uma quantidade de pressões e a quantidade de respirações, agora parece que é contínuo. Eu não vou me arriscar a falar, porque isso é uma coisa muito séria. Então, eu vou trazer depois um aluno de enfermagem, e aí eles falam essa parte de respiração, porque todo ano eu sou treinado para isso, né? Porque eu tenho que fazer um treinamento que se chama NR10, porque é o que habilita você poder trabalhar no setor elétrico. E essa parte de salvamento, eu acho que é a parte mais séria que tem que passar com muita propriedade para vocês. Porque você vê uma pessoa e você se predispor a salvar essa pessoa, tentar salvar essa pessoa, então tem que ser certinho, né? Porque às vezes tem aquela parte de intenções de tá cheio, então você vai cheio de boas intenções, você pode matar uma pessoa se você não fizer da forma correta. Então, eu sei que você foi tentar ajudar, mas você pode matar uma pessoa. E hoje é tão complicado a gente falar de salvamento, né? Em época de Covid, respiração. Antigamente, eu sei que o bombeiro ele tem um negócio que ele coloca na boca para poder colocar um gás. Então, hoje é meio complicado. Então, é melhor trazer o pessoal de enfermagem, porque eles sempre vão trazer informações mais atualizadas em questão de salvamento, tá bom? De 20 a 100 miliampere,
a sensação já é insuportável. Né? Então, eu já vou ter todas as asfixias possíveis, fibrilação ventricular, morte aparente, respiração artificial. Nesse caso, muitas vezes já não há mais tempo de salvar a pessoa, porque a morte ocorre em minutos. 20 mA. Depois fica como tarefa de casa, vocês observem no computador de vocês, numa bateria, só a corrente. Vocês vão ver que a maioria dos equipamentos, a corrente é muito superior a isso aqui que a gente está mencionando. Acima de 100 mA. Asfixia imediata, fibrilação ventricular, alterações musculares, queimaduras, morte posterior imediata. Salvamento, muito difícil. Morte. Acima de 100 mA, gente, não existe praticamente nada que se possa fazer. Nada. Vários amperes, asfixia imediata, morte posterior, praticamente impossível. Então, olha só, eu não falei de 1 ampere. Quando vocês olham lá o disjuntor da casa de vocês, chuveiro, dá uma olhadinha. Chuveiro da casa de vocês é no mínimo 30 amperes. Tá vendo? O carregador a gente tem carregador de notebook, 3,42 amperes. Aí. Carregador de celular, 2 amperes, 5 amperes. Então, vocês veem que, assim, que mata é a corrente e a gente está lidando com coisas muito perigosas e a gente nem tinha dado a real valor e a real notar o real perigo, né? Aqui é um gráfico em relação ao tempo das paradas respiratórias, né? Tempos em minutos e em relação à intensidade. Aqui a gente falando sobre o efeito das contrações musculares, né? O choque elétrico, ele traz sempre, quando ele passa pelo nosso organismo, ele contrai os músculos, né? Então, não vale a pena para você saber se está dando choque, colocar a palma da mão ao contrário, porque você não passa a mão, vai fechar e vai soltar. Isso não funciona também, tá? Você vai morrer do mesmo jeito. Não, porque eu canso de ver. Deixa eu ver se está dando choque. Aí coloca a mão ao contrário e encosta. Até hoje eu não sei quem inventou isso. Qual a real necessidade? Não, porque se eu encostar com a mão ao contrário, se está dando choque, a minha mão vai fechar e vai me soltar. Não façam isso. Ô Marcelo, eu só para aproveitar também, como você está comentando, né, nessa questão do restabelecimento, da prestação do socorro, né, que é algo que vai ficar depois aí posteriormente para alguém que possa colaborar conosco do curso de enfermagem, mas lembrando um caso aqui recente, não tão recente, né, de um jovem aqui da cidade, que inclusive eu apresentei, ele foi até a escola para conhecê-lo, numa época para fazer laudo pericial aí na parte de aterramento também, não sei se você se lembra dele, do Gabriel. Lembro, muito bom menino, lembro. Então, o Gabriel, morador aqui do meu prédio, né, ele estava aí alguns anos atrás trabalhando numa empresa de manutenção em prédios, né, e isso já foi citado em aulas como essa aqui, como um caso justamente desse tipo que o professor Marcelo está citando, né. Ele foi fazer um reparo numa cerca elétrica num condomínio aqui próximo, né, pela empresa que ele trabalhava, desligou toda a parte de disjuntores, né, e não sei se houve alguma falha de comunicação no prédio, e o síndico religou os disjuntores no momento em que ele estava segurando a cerca de segurança. Ele tomou uma descarga de 10.000 volts. E na época, né, eu lembro que o pai dele estava trabalhando, eu auxiliei até, inclusive, para ir buscá-lo, né? Pessoal, tem alguém com áudio aberto. Minha mãe aqui. E o da... Minha mãe, ela colocou o nome diferente em cada filho. Ninguém de todos nós tem nome igual. Tipo, a Bianca tem Albino, o Roberto tem Anjos, eu já não tenho. Ela colocou diferente de todo mundo. Eu não quis ter diferente. Opa, continuando aí, pessoal, desculpa, é que um áudio vazou aqui, a gente desativou. Então, apenas para citar o caso aí do Gabriel, que cai justamente no que o professor Marcelo está citando, e você tem um tempo para socorrer a pessoa, né? Foi uma falha de comunicação, mas que acarretou aí numa descarga de 10.000 volts, não houve, claro, não houve óbito, né?
menino apenas teve um desmaio, conseguiu aí tudo tranquilo, mas ficou literalmente a experiência e o susto, né? Vale ressaltar, gente, que não houve óbito, porque, por legislação, a cerca elétrica ela tem uma alta tensão, mas ela é pulsante. Então, eu tenho picos de 10 mil volts pulsando ali, justamente para não ser fatal, para não matar a pessoa. Porque a ideia da cerca elétrica não é a pessoa encostar lá e morrer. É simplesmente para a pessoa ter aquela sensação horrível e ela vai realmente, naquele momento que ela pulsar negativamente, ela vai se soltar. Só que, muitas vezes, a cerca elétrica ela é em uma altura. Então, já houve vários casos de toques acidentais em cerca elétrica, as pessoas caírem do muro e quebrar o pescoço e falecer. Boa parte dos acidentes equivocados, né? Acidentes assim, improváveis, como uma falha em cerca elétrica, a pessoa não morre e ninguém vai morrer se tocar numa cerca elétrica, isso é muito difícil. Mas geralmente a pessoa toma aquele tranco, ela cai. E dependendo da altura, porque é uma sensação muito horrível, você se joga para trás. Imagine você caindo de 2 metros de altura. Então, esse acidente que ocorreu com o Gabriel poderia ter consequências muito graves. Tá? Então, por isso que tem a cerca elétrica também, ela é obrigatório colocar o aviso, tá? Por causa disso. A gente fala que a corrente ela gruda a pessoa. Ela vai ter que grudar, ela não consegue soltar. Faz essa pergunta no segundo bloco de aula que eu vou explicar. Isso é outro mito. Tá? Oi? Isso é outro mito, eu vou te explicar depois. Mas faz que é no segundo bloco de aula a gente vai trabalhar só com esse tipo de pergunta, tá bom? Tá bom? Mas, ó, tem um... Eu vou explicar para vocês. Tem um cálculozinho. Gente, seguindo, né? Então, assim, a gente tem N fatores, né? Que vai fazer com que o choque elétrico ele seja mais impactante ou não. Frequência, tempo de duração. Né? Então, aqui temos a corrente alternada e a corrente contínua, como eu já falei para vocês, logo no começo. As condições orgânicas do indivíduo. Por que condições orgânicas do indivíduo? Isso aí é relacionado ao tipo de pele da pessoa, né? Então, acontece. Cada ser humano ele tem uma resistência menor. Quanto menor a sua resistência, maior vai ser a capacidade dos elétrons passar por você. Quanto maior, mais dificuldade vocês vão ter a passagem de elétrons. Aqui a resistência do corpo humano, percurso. Aqui é falando sobre um choque, né? Pessoa encostando numa fase em um neutro. Isso é como se fosse uma criança colocando um clips, uma tesoura na tomada. É muito perigoso. Tá? Aqui é o outro percurso da corrente elétrica. A pessoa encostando aqui, ó, numa fase no neutro. Vocês podem ver que a corrente ela vai da fase, ela passa aqui pelo tórax da pessoa e fecha aqui no neutro. Tá? Então, é perigoso. Aqui no segundo bloco de aula, a gente vai até comentar, já pedi aqui para o nosso amigo aluno perguntar, ele perguntou sobre 110 e 220 volts, qual é mais perigoso ou não, e aí no segundo bloco de aula a gente vai desmistificar os 110 e 220, vocês vão entender por que se fala nisso. E aí, conforme a intensidade da corrente, eu tenho as queimaduras. Né? A gente está falando de quê? Corrente elétrica, calor. Né? Então, primeiro grau, quando atinge a camada mais superficial da pele, causando ferimentos leves, vermelhidão e a dor. Segundo grau, comprometendo a superfície e a camada intermediária da pele, epiderme e edema, provocando bolhas e dor intensa. Terceiro grau, quando ocorre lesão da epiderme, derme e tecidos profundos. Gente, as queimaduras devido a choque elétrico é muito perigoso. As pessoas ficam internadas muito tempo. Porque essas queimaduras, diferente de uma queimadura por água, uma queimadura por óleo, alguma coisa desse tipo, a queimadura por choque elétrico, ela necrosa a pele. Então, gente,
é muito perigoso. A pessoa, praticamente, ela tem que fazer raspagem da pele, porque isso tem que tirar toda a pele necrosada. É muito perigoso. Mesmo a de segundo grau, muito perigoso mesmo. E aí, quais são os sintomas do choque elétrico, né? Contrações musculares, tetanização dos músculos, aquecimento do músculo, órgão e sangue, como eu falei para vocês, né? O nosso organismo acaba fervendo por dentro, né? Queimaduras dos ossos, órgãos, pele, parada respiratória, cardíaca, problemas mentais, perda de memórias, prolapso em órgãos do músculo, problemas renais, retenção sanguínea e outros. Ou seja, é muito dano. Vocês já perceberam? Por coisas que a gente conseguimos lidar de uma forma muito tranquila. Pô, a gente já comentamos de acidentes que ocorrem. Quantas e quantas vidas foram perdidas de forma desnecessária? E quantas mais a gente ainda vai ver na televisão? Se vocês pegarem, gente, qualquer noticiário hoje, acidente elétrico, quantas e quantas pessoas morrem queimadas sem saber? Ah, eu vou dormir, ventilador ligado. Gente, estou dormindo ventilador de teto. Ventilador de teto, né? Tem um motor, um dispositivo que funciona por eletromagnetismo, né? Um motor, tem um campo magnético, ele roda. Mas ele tem acoplamentos mecânicos. Fica rodando. Vamos passar a corrente elétrica ali, vai virar um campo magnético e vai rodar. Aí você vai dormindo lá, estou com calor, vou dormir. O que acontece se em determinado momento aquele ventilador travar? Ele travar. Então, ele travou, ele não vai estar rodando, vou estar mandando corrente elétrica ali, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer. O enrolamento do motor é um fiozinho de cobre. Vocês já viram o enrolamento do motor? Um fiozinho de cobre fininho. Sabe o que é aquilo ali? Verniz. Verniz inflamável. Meu, vai pegar fogo. Facinho. Vai pegar. Já viu os fiozinhos de ventilador? É tudo fininho. De plástico. Vai pegar fogo. E a cúpulazinha lá do ventilador também é plástico. Acabou. Aí você acorda desesperado, já com asfixia por causa da fumaça, um desespero. O que eu vou fazer? Joga água, aí que vai dar tudo errado mesmo, vai jogar, aí que vai morrer eletrocutado. Jogou água, aí acabou de estragar tudo. Porque não pode jogar água. Água é condutor. Mas você não lembrou. Você acabou de acordar. Você quer... Então, deu tudo errado. Você vê como que é o negócio? Porque na sua casa não tem um extintor de pó químico, que é para eletricidade. Você não se lembrou. Pô, mas aonde está o disjuntor para me desligar? Se desligar, eu posso. Cortei a fonte de energia. Mas ninguém lembra disso. Pô, e quem sou eu para julgar num momento como esse? A pessoa acordou com a fumaça ali. Gente, morreu. Aí não adianta. Aquela paródiazinha chegou lá, foi mal. Isso na minha mãe, foi na sala. Aí quando cheguei lá às 7 horas, já estava cheio, forte. Não sei que hora começou, mas já estava cheio de forte já. O ventilador estava parado. Mas estava quente já. Eu peguei o disjuntor. Acontece. Entendeu? Acontece mesmo. Eu não estou aqui para colocar medo em ninguém. É simplesmente, eu estou falando algumas coisas que talvez, ou se alguém já sabia, ou se faltava alguém falar mais enfaticamente isso aí. Aqui temos a parada respiratória, que eu vou deixar. O choque elétrico ele causa parada respiratória, mas a ressuscitação, eu vou deixar isso em um outro momento para o pessoal da área de enfermagem. Eu já presenciei alguns acidentes. Eu dou um valor para as pessoas que têm um autocontrole e num momento como esse conseguem ajudar o próximo, esse tipo de coisa, porque geralmente cada um por si, Deus por todos. Eu já vi
algumas coisas assim, evacuação de prédio e tudo. Então, mas é legal ter umas pessoas preparadas para isso. Eu acho legal treinar. Eu acho muito bacana treinar brigada de incêndio. Gente, trabalhar numa empresa, façam parte da CIPA, se qualifiquem nessa parte também. É bem bacana vocês conhecerem os riscos e se preparar para essa parte de segurança também. E auxiliar o próximo também, né? Isso é muito importante. Aqui também falando da parada cardíaca, ou do prolapso, né? Aqui falando da eletrólise do sangue, né? Devido aos elétrons passando no nosso organismo, né? Ainda fala sobre 70% do nosso organismo é constituído pela matéria líquida, né? Então, o efeito que ocasiona os elétrons quando ele passa pelo nosso organismo. Perda de coordenação motora. O choque ele ocasiona isso. Destrói muito dos nossos neurônios, a intensidade. Tem pessoas que ficam com sequelas muito graves. Aí, danos no cérebro, né? Muitos acidentes ocorrem com choque na parte superior da cabeça e a corrente passando através do cérebro pode produzir efeitos diversos, como sequelas graves, né? Então, aonde passar a corrente elétrica, ela causa efeitos muito danosos. Isso cabe para vocês aí tomarem cuidado aí na hora que estão dormindo. Tomar cuidado com a cabeceira da cama, não ficar ventilador, essas coisas desse tipo ligado. O ideal, gente, é assim: instalação elétrica ter muito bem dimensionado, profissional capacitado. Os equipamentos na sua casa na hora de dormir, eles não têm que ficar ligados. Ah, eu tenho meu ar-condicionado. Hoje a gente tem ar-condicionado de última geração. Ar-condicionados, tem um inverter, nossa, quase não gasta corrente elétrica, potência muito baixa. É caro, mas causa muito menos danos à instalação elétrica de vocês. Então pensem sempre na segurança. O barato às vezes é caro. E aí temos aqui também danos à visão, né? Danos renais, pessoas que são acometidas por choque elétrico, tem muitos problemas renais. Então você vê a quantidade aqui especificando os danos que a gente acaba acarretando. Estado psicológico, né? Então não tem tamanho físico. E aqui temos a parte do primeiro socorros, né? E aqui que eu vou deixar para o pessoal da área de enfermagem falar para vocês, porque mudou um pouquinho essa técnica de ressuscitação. Antigamente a gente tinha uma quantidade da massagem cardíaca e da respiração. Agora mudou. Me parece que agora é contínua. Aliás, não parece não, é contínua. Eu só não sei a quantidade. Parece que eu não vou me arriscar a falar. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, ainda... Alguém quer fazer... Wagner, quer fazer alguma colocação? Marcelo, perfeito, tranquilo, não. Tem uma pergunta que ficou aqui lá no começo da fala sobre aterramento, que acabou, como você não estava podendo ver, né, o chat, teve uma aluna que postou uma imagem sobre aterramento, Marcelo. Se você conseguir rolar o chat aqui e visualizar a pergunta dela. Deixa eu olhar. Bem no começo das apresentações aí. A Nathalie, desculpa, Nathalie. A Nathalie, ela colocou a medidas da chance. Isso é legal que ela colocou, hein? Deixa eu ver se eu consigo. Ela colocou a média de chances para reanimações após o PCR. Então, o tempo de choque elétrico de 1 minuto, eu tenho 95%. E olha como que cai drasticamente. Com 5 minutos da pessoa exposta a uma intensidade de corrente elétrica, já cai para 25%. 6 minutos, 1%. Ou seja, eu exposto a um choque elétrico a 8 minutos, morreu. 0,5%, muito difícil. 50%, gente, 4 minutos, você já vê que é uma coisa... É um cara e coroa. É um cara e coroa. Eu não sei se era essa, Wagner.
Foi uma postagem aqui da Ana Beatriz, ela fez às 20h05. Ela colocou uma imagem aqui de um aterramento, e aí ela pergunta para você se essa imagem ela corresponde à realidade, se é bem por aí que deve ficar. Foi a Ana Beatriz que postou, às 20h05. Só legal. Subir. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir. Então, bacana. É isso, Ana, é isso mesmo. O aterramento elétrico, né? Na verdade, eu tenho um padrão adotado hoje aqui no Brasil pela ABNT, pela NBR 5410, que é a norma brasileira que regulamenta as instalações em baixa tensão no nosso país. Ela regulamenta que a tomada de 3 pinos, né? Ela seja conectada ao fio terra. Esse fio terra ele deve estar conectado a uma haste de aterramento de cobre a uma profundidade de 2 metros. Essa imagem que você vê aqui do sal grosso é para melhorar a resistividade. Então, ou seja, igual eu tinha comentado com vocês, o que é o aterramento? É um arranjo técnico. Eu crio um caminho muito mais fácil para a passagem do elétrico. Então, em um toque acidental, numa falha de um equipamento, a corrente elétrica sempre vai procurar escoar por esse aterramento aqui. E aí você pode fazer esse aterramento ser interligado em todas as tomadas e todos os equipamentos que você tiver com partes metálicas. Exemplo, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar roupa, chuveiro. Todos os equipamentos que tiverem partes metálicas, eles devem ter aterrado. Por quê? Porque metal conduz, então se tiver uma falha de um condutor deste equipamento, você, porventura, tiver um toque acidental, você vai ter parte dessa congénita para o seu organismo. Então, se tiver um aterramento, a corrente elétrica ela vai acabar escoando por esse aterramento, que deve passar pelo seu organismo. Tá bom? E aí, por que a tomada de 3 pinos? Para ficar mais esteticamente padronizado. Então, o correto seria todas as tomadas de 3 pinos, o pino do meio, né, ser conectado a esse fio terra. Mas está certo, sim. É isso mesmo. Alguém mais? Hã? Aí embaixo? Alguém mais? Hein, professor? É engraçado, né? Você vê o quanto que você pudesse cuidar melhor, porque pode causar tanta coisa, mas tanta coisa que nem é melhor nem correr o risco. É verdade. Deixa eu ver o Leandro. Leandro, deixa eu responder um negócio para você. Então, aqui o Leandro ele perguntou se 1 ampere é igual a 12 watts. Não, não tem nada a ver, Leandro. Ampere é a unidade de medida de corrente elétrica, né? Então, o watts, ele é a potência, né? A potência do equipamento. É a capacidade que aquele equipamento tem em produzir trabalho. Tá? Isso mesmo. Potência é tensão vezes corrente. Professor. Oi. Eu já trabalhei na área de elétrica, na área do cinema, né? Com refletores. Esses refletores tinham reatores. Isso. E já trabalhei com geradores de energia que geravam até 380 watts de potência, cara. E ocorreu um acidente comigo que foi o seguinte: a gente estava numa gravação, tinha uma mudança de cena rápida para fazer, a gente tinha que mudar os refletores de lugar e também mudar a gente usava caixas de energia, né, distribuição de energia, e uma dessas caixas estava ligada. E nesse lugar que a gente estava gravando, tinha uma pequena piscininha, assim, bem pequena mesmo. E na correria, cara, eu não consegui ver. Eu estava andando meio de costas e não vi essa piscina. Eu estava com esse quadro de distribuição
em uma mão e na outra mão eu estava com um equipamento que a gente chama de ballast. Esse ballast é como se fosse um reator para refletor, né? Eu caí dentro dessa piscina. E ela não é funda, né? É rasa, tipo, bate até o joelho, eu acho. E a minha sorte foi nessa hora de ter o reflexo necessário para jogar a caixa de distribuição para fora da piscina. Porque se eu ia ali tomar um choque de 380 volts ali, tranquilo. O problema, no caso, não seria nem a intensidade, né? Porque 380 volts, como eu falei para você, o que mata é a corrente elétrica. Mas, por exemplo, você estaria dentro de uma área molhada. Então, a resistência do teu organismo, nossa, cairia muito. Então, você teria provavelmente um choque muito, muito sério. Poderia ser até fatal. Muitos dos acidentes acontecem muito em área molhada. Sauna, chuveiros, né? Sauna, chuveiro, piscinas. Então tem que se tomar um cuidado, gente, com muita área molhada, né? Principalmente quem é pai, tem criança pequena. Toma um cuidado com piscinas. Se vocês forem em algum clube aí, tiver meio... Você vê que a piscina tá meio ruim, o clube não tá cuidando direitinho, tomem cuidado, tá? Tomem muito cuidado. Outra coisa, gente, eu morro de desespero. Todo ano acontece um acidente aqui na Praia Grande. Circo, parque de diversão, que é tudo metal. Tudo é metal. Circo faz aqueles aterramentos também, tudo mal feito. Então, tomem cuidado. Professor, então a gente não pode se divertir? Pode se divertir, gente, mas tem que tomar o devido cuidado. Eu, por exemplo, eu gosto, já fui em circo. Parque de diversão? Eu gosto de ir parque de diversão, comer pipoca. Mas eu não fico encostando nas grades lá do parque. Uma grade daquela ali pode ter um fio desencapado e você vai tomar um choque. Tem que tomar cuidado, tá? Tomem muito cuidado, se atentem para isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que eles estão guardando para o segundo bloco, né, Marcelo, para a parte aí de mitos e fatos, que é onde realmente a caixa de Pandora se abre, né? Os meninos estavam perguntando aqui também. Então, se já falta 5 minutinhos, Wagner, então você acha de a gente encerrar? E aí a gente volta 21h10, e aí a gente volta com as perguntas de vocês, o professor Wagner vai auxiliar também aqui a gente aqui com algumas imagens, e aí a gente vamos comentar sobre isso aí. Perguntaram já algumas coisas aqui, um já perguntou do 120, um já perguntou do celular, fone, então a gente vamos desmistificando alguma coisa daí, se for possível. Professor Marcelo? Perfeito, Marcelo. Oi, Wallace, pode falar. Só mais uma pergunta, quanto maior a voltagem, menor a amperagem, é isso? Alice, é assim, são grandezas inversamente proporcional. Quanto maior a tensão, menor é a corrente. Tá? Então é isso mesmo. Você pode ver que para poder transportar a energia de um lugar para o outro, eu utilizo linhas de transmissões com a tensão muito alta. Muito alta. 138.000, 345.000 volts. Tá? Então, quanto maior é a tensão, menor vai ser a corrente. Então, se você perguntar assim para mim, a corrente no 220, qual a corrente é maior? No 13.000 ou no 220? A corrente é maior no 220 volts. No 13.000 ela é menor. Mas a potência é diferente. A potência seria mais letal do que a corrente, no caso? Não. A letalidade está pela corrente. Né? Porque é os elétrons passando pelo seu organismo. A letalidade pelo corpo. A letalidade ela sempre vai estar relacionada à corrente elétrica, não à tensão. A corrente elétrica passando pelo seu organismo. Então quer dizer que uma alta voltagem tem um menor ampere. Menor amperagem, a amperagem seria a tensão, é isso? Isso, só que assim, por que a gente não pode se basear nisso? Porque, veja bem, a letalidade da corrente elétrica, você viu lá que 1 ampere já é letal. Certo? Sim. É muito pouco. Então, esse 1 ampere, tanto você vai conseguir numa rede de baixa tensão, 220 volts, quanto numa rede
e mede a tensão de 13.800 volts. Então, no gás final tem uma relação, por exemplo, eu posso conseguir uma amperagem alta ou baixa em qualquer tensão, é isso? Isso. O perigo não está... Por exemplo, a pessoa pensa assim, nossa, deixa eu tomar cuidado porque eu estou numa rede de alta tensão. Ah, deixa eu tomar cuidado porque eu estou numa rede de baixa. Por quê? 1 ampere é muito fácil você atingir tanto numa rede de alta quanto numa rede de baixa. É muito pouca a corrente elétrica, a intensidade é pouca, mas é letal. Entendi, beleza. Tranquilo, Isaac, fica tranquilo. Olha, eu estou tomando estas 2 últimas semanas uma surra para conseguir compartilhar videoaula por celular. Vocês não imaginem, mesmo aqui, estando experiente já no Teams por 1 ano e meio, estou me aventurando neste primeiro momento agora, em algumas aulas, em compartilhar a minha imagem e as aulas aqui por celular. Essa questão de câmera, de áudio, fica tranquilo que é normal, Isaac, não se preocupa não que a gente ajeita por aqui. Tudo bem, Marcelo? Só estou dando um feedback para o Isaac ali, que questão da imagem. Fechou. Então, Wagner, vamos dar um tempinho então para eles fazer igual você falou, comer uma pizza, tomar um café. A gente já volta. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Marcelo. Uma pena que nós não estamos no presencial, né? Porque esse pessoal pedir uma pizza, a gente chega junto aí, né? Exatamente. Falou então, Tá, gente. joia. Pessoal, só pedir um favor, tá? Eu vou encerrar essa reunião aqui e depois, na volta, eu crio outra com outro título, porque depois, quando a gente posta isso no YouTube, o título associado às palavras-chave facilita a localização e visualização. Não entrem de novo nessa, eu vou criar outra, tudo bem? Beleza? Fechou, então. Valeu, gente. Tchau. Encerrando aqui a gravação e encerrando a reunião, e depois criamos outra.